Pra você que tá acompanhando aqui mais um episódio desse projetinho meu aqui, desse canal que até o momento é secreto, mas alguma hora alguém vai descobrir ele. E aí a gente vai continuar fazendo de qualquer jeito. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre uma parada que eu também... É outra grande parada que sempre foi uma questão muito na minha vida, que é esse senso da gente tentar sempre mostrar pros outros. Eu acho que sempre foi uma parada muito grande na minha vida, esse senso de eu querer mostrar pras pessoas e querer provar alguma parada pra elas, porque sempre duvidaram de mim. Essa foi uma coisa que é muito frequente na minha vida. É que eu sempre fui muito duvidado, as pessoas sempre acreditaram na minha capacidade de fazer as coisas e eu vivi grande parte da minha vida tentando provar muita coisa pra todo mundo. Eu acho que isso é uma parada que me envenenou bastante quando eu vou falar de, por exemplo, criar coisa pra internet ou ser alguém de sucesso pra minha própria família, porque eu sempre queria provar muita coisa pra todo mundo, provar que tava todo mundo errado, porque eu nunca tive muitas pessoas que acreditaram no que eu tinha pra fazer, tá ligado? E eu também, eu vou ser sincero aqui, eu sempre criei a minha imagem como uma pessoa que nunca precisou da aprovação de ninguém. Eu sempre me julguei uma pessoa que não realmente se importava se as pessoas estavam me aprovando ou me desaprovando, porque eu sempre criei essa minha ideia de que eu nunca precisei de ninguém e que eu só preciso de mim mesmo pra continuar vivo. E é basicamente nisso que eu me construí o tempo inteiro. Só que, é claro, quando chegava aquela pessoa que questionava se eu realmente conseguia fazer alguma coisa, ou que propriamente debochava do que eu fazia, sempre pegava no ego e eu sempre criava um ódio gigantesco por aquilo. Não é muito fácil de você ver isso nos meus vídeos, mas grande parte da época onde eu criei vídeo ano passado, eu tava com esse ódio de pessoas que desacreditavam do que eu podia fazer e de que eu conseguia fazer alguma coisa dar certo. E eu vou te falar, esse foi o melhor combustível que eu tive em muito tempo. Você ter pessoas que não acreditam em você é um combustível muito grande pra você provar que elas estão erradas. É uma parada que mexe com você e pra frente. Eu lembro que em épocas onde eu tinha isso, eu simplesmente não conseguia parar de trabalhar. Eu tinha que fazer essa porcaria dar certo porque eu tinha que provar coisas pras pessoas e provar que elas estavam erradas sobre o que elas tinham pra pensar sobre mim. Mas isso veio com um problema. Por mais encantadora e boa que essa coisa pode parecer, eu não acho que ela era nem um pouquinho saudável. De jeito nenhum, assim, sabe? Quando você vira muito a sua vida pra trás de provar as coisas pros outros, mesmo que você sinta que você não se importa, todo mundo se importa um pouco no fundo. E assim, quando você consegue fazer isso, porque quando você tem esse tipo de sentimento, você vai conseguir, e isso não é nenhuma questão. Quando as pessoas estão indignadas com uma coisa onde elas mais se mexem pra fazer as coisas mudarem, pra simplesmente ter aquele pequeno prazerzinho de você chegar na pessoa e falar, você tava errado, vai se fuder. Mas aí que tá, a grande parada que eu mais experienciei e que foi a minha grande conclusão sobre isso foi o depois disso. Porque, obviamente, vocês meio que conhecem a minha história, até um certo ponto deu certo, e hoje em dia eu meio que trabalho com uma coisa que eu usei pra provar pros outros há muito tempo atrás. Mas, e depois disso? Quando eu tinha já provado tudo pra todo mundo, quando eu falei que eu não precisava de mais ninguém, e quando eu disse que todo mundo estava errado sobre o que pensavam de mim, sobre o que eu conseguia fazer e sobre minhas capacidades, pra onde que foi todo aquele combustível que eu usava pra trabalhar de noite, pra fazer coisas cada vez melhores, cada vez maiores pra eu poder crescer na internet, pra poder ser alguém? O que aconteceu com esse combustível? Ele simplesmente sumiu. Tinha épocas desse ano ou ano passado, no fim do ano passado principalmente, parecia que eu tava lento, parecia que eu tinha perdido a garra que eu tinha antes. E a verdade era que isso nunca foi uma garra, isso foi um incômodo, uma raiva que me levou pra frente por muito tempo. Por mais que ela seja o melhor combustível que eu já tive em toda a minha vida pra criar alguma coisa, ela me atrapalhou muito depois. Porque até eu entender, até eu aprender e até eu criar uma disciplina e entender o que era trabalhar de verdade ao invés de ficar maníaco e obcecado sobre fazer dar certo, eu me perdi bastante nesse meio. Eu acho que você ter raiva das coisas é um combustível muito bom e que você tem que aprender a usar pra o seu próprio crescimento. Porque é só quando você tá desconfortável e quando você tá fora do que você queria ser, do que você queria alcançar, que você consegue criar uma energia pra você mudar e sair daquilo. Mas eu acho que você querer mostrar pra eles o que aconteceu não é a melhor coisa que você pode fazer. Eu lembro muito bem que depois que eu consegui o que eu queria, eu me tornei uma pessoa simplesmente insuportável pra todo mundo que duvidou de mim algum dia. É claro, eles estavam errados. Eu provei pra eles que eles estavam errados. Mas depois eu simplesmente não saía dessa vontade de querer mostrar pra eles o quanto que eles estavam errados. Eu fiz isso de novo, eu fiz isso de novo, fiz isso de novo. E chegou num ponto onde isso tava simplesmente ficando meio insustentável. Parecia que eu tinha até me tornado só aquilo, tá ligado? E quando eu percebi isso foi quando essa raiva de querer ser alguma coisa sumiu. E eu nunca mais vi ela. Ela nunca voltou até hoje. Hoje em dia as motivações que me levam pra crescer e ser alguma coisa são diferentes. Tem um pouco de raiva ainda assim? Tem. Muito por outros motivos que talvez a gente discuta algum dia. Muito por não achar que tá
tá bom ainda. Mas isso é um pouquinho de ganância também. Mas eu tenho dúvida, eu tenho quase 100% de dúvida que nunca mais essa raiva de alguém vai me levar pra frente de novo em algum momento. Que eu precisei dela uma hora. Mas eu entendo que ela não é tão boa assim. Eu acho que por esse episódio é basicamente isso. Só queria discutir essa pequena parte aí. Se você quiser deixar aí o que você acha também, quem sabe isso seja útil pra você mesmo ou pra mim. Você já foi duvidado alguma vez na sua vida? Conta aí pra mim, quero saber. Eu espero vocês outro dia. Espero que vocês fiquem muito bem e se cuidem, beleza? Falou.